Saudações, torcida palmeirense! É uma satisfação tê-los aqui para mais um material que aborda o cotidiano do Verdão, tanto nos gramados quanto fora deles. O assunto de hoje é sério e levanta questões que afetam os bastidores do clube, além de provocar reflexões no coração do torcedor. Há uma informação que nos faz ponderar sobre o futuro do time e outra que pode oferecer um alívio considerável para o elenco. E esse é o foco do que vamos discutir. Portanto, acomodem-se, pois temos muito a explorar. Nos últimos anos, o Palmeiras se firmou como uma das principais forças do futebol nacional, conquistando títulos relevantes e contando com um elenco robusto e uma estrutura admirável. O clube desfruta de um momento que muitos torcedores almejaram por várias décadas, mas toda essa grandeza vem acompanhada de um custo que agora começa a ser evidenciado nos bastidores. Segundo informações divulgadas por um veículo de imprensa, a dívida do Verdão apresentou um aumento considerável ao longo de 2023. No início do ano passado, a dívida era estimada em 71 milhões de reais, enquanto ao final daquele ano, esse montante subiu para cerca de 52 milhões. Um crescimento que acende um alerta, mesmo para uma equipe que tem se destacado pela boa gestão nos últimos tempos. Esses encargos podem ser classificados em duas categorias distintas: as dívidas acumuladas, que se referem a gestões anteriores e incluem parcelamentos e ações judiciais, e as dívidas operacionais, que estão diretamente relacionadas à administração atual do clube, englobando despesas com salários, investimentos no elenco, estrutura e outras obrigações diárias. O que chama a atenção é o crescimento das dívidas acumuladas, que aumentaram de 53 milhões para 125 milhões. Por outro lado, as dívidas operacionais foram de 518 milhões para 727 milhões. Isso indica que não é somente o passado que traz dificuldades. O presente também exige um grande esforço financeiro. Essa situação evidencia a ambição de um clube que busca excelência e está disposto a investir de forma significativa. Contudo, todo investimento deve ser realizado de maneira responsável. Não adianta, não é apenas o histórico que exerce influência, o cenário atual também impõe grandes desafios financeiros. A perspectiva apresentada revela a intensa ambição da equipe, que aspira à liderança e, para concretizar esse desejo, está fazendo investimentos consideráveis. Entretanto, é fundamental que cada aplicação financeiramente significativa ocorra com responsabilidade, pois não adianta conquistar troféus se depois não for possível manter as finanças em ordem. É claro que a situação ainda parece gerenciável, mas o aumento significativo em apenas um ano deve ser analisado com atenção. A indagação que se apresenta é se os gastos estão excessivos ou se este é o preço necessário para figurar entre os grandes do continente. As análises sobre a saúde financeira da equipe são bastante bem-vindas, pois é um tópico que merece ser debatido. Alterando a atenção para os acontecimentos em campo, uma notícia que pode oferecer esperança aos torcedores é a iminente volta do capitão. Ele está avançando bem na recuperação da lesão no joelho direito e tudo indica, em breve estará disponível novamente. O capitão se machucou no dia 12 de março, poucos dias antes da primeira decisão do campeonato estadual, ao sofrer uma entorse com lesão no ligamento colateral, o que o afastou não apenas dos 2 duelos finais, mas também da estreia do Campeonato Nacional contra um rival. Durante sua ausência, um jogador se destacou e formou uma parceria sólida com outro defensor nos 3 jogos seguintes, sendo a primeira vez que essa formação se repetiu em 3 partidas consecutivas. Nos 2 confrontos contra o adversário, essa dupla atuou durante os 90 minutos. Já na estreia do campeonato, houve uma alteração no segundo tempo, com a entrada de outro atleta em posição de titular. Isso não foi resultado de um erro grave, mas de algumas oscilações no desempenho que levaram o técnico a buscar uma nova abordagem na defesa. Com o retorno do capitão, a situação se transforma. Ele é uma referência em habilidades e liderança dentro da equipe. Não é por acaso que, quando está em boa forma, é um titular indiscutível.
Atualmente, o técnico dispõe de 5 opções para a zaga, o que não se limita à quantidade, mas também à qualidade. Todos já provaram em diferentes momentos que têm capacidade para desempenhar suas funções. Um deles, inclusive, é o defensor que mais jogou nesta temporada, com 14 partidas como titular. Outro atleta também tem mantido uma boa sequência, enquanto o capitão, mesmo com um número reduzido de jogos, é visto como o zagueiro mais importante. Agora, ele já está treinando regularmente com o grupo, indicando que seu retorno está muito próximo. A volta do capitão proporciona segurança e amplia as opções para o técnico, que pode optar por mantê-lo ao lado do outro defensor ou até mesmo formar uma linha de 3 zagueiros, dependendo do adversário. O que realmente importa é que a defesa, que sempre foi um dos alicerces da equipe, retome a consistência que todos conhecem. A dúvida que surge é quem deve ser o companheiro ideal do capitão quando ele estiver plenamente recuperado. O defensor que mais atuou, o que vem se destacando, ou é hora de dar mais tempo de jogo ao outro jogador? As reflexões sobre essa escolha são sempre bem-vindas. Uma informação que evidencia como a equipe continua a colher resultados de seu trabalho nas categorias de base é a habilidade em negociar jogadores de forma astuta. Uma das maiores revelações recentes ainda não deixou o clube oficialmente, mas já está gerando uma receita considerável. Segundo o balanço financeiro divulgado, foram arrecadados nada menos que 25 milhões de dólares em um ano, devido ao cumprimento de uma meta contratual acordada com um clube de outro país. Isso ocorreu porque o jogador completou a marca de 100 minutos em campo na temporada passada, ativando uma cláusula que previa esse pagamento. É crucial destacar que esse valor refere-se apenas a uma das metas estabelecidas na venda. A transação total, que foi fechada em junho do ano seguinte, está avaliada em 61 milhões e 500 mil euros, sendo 45 milhões fixos e mais 16 milhões e 500 mil em metas a serem alcançadas. Contudo, o montante total só será contabilizado oficialmente em 2025, quando ocorrer a transferência definitiva do jogador. O que impressiona é que a equipe lucrará sem precisar abrir mão do atleta. Ele permanece no elenco disponível para o técnico, ao mesmo tempo que gera receitas expressivas que aliviam e fortalecem o caixa. Isso demonstra que a transferência definitiva de um jogador para o futebol inglês proporciona um lucro considerável para a instituição, permitindo que o atleta permaneça no grupo à disposição do técnico. Isso resulta em fontes de receita que fortalecem a saúde financeira do clube. Essa iniciativa evidencia que a equipe não apenas desenvolve jogadores talentosos, mas também sabe extrair o máximo proveito de cada negociação. Essa movimentação é um exemplo de como o futebol brasileiro deve planejar a médio e longo prazos. A venda eficaz é importante, mas a chave está em estabelecer acordos estratégicos. O atleta continua em ação, contribuindo esportivamente enquanto garante um retorno financeiro imediato. O que vocês pensam? O clube tomou a decisão correta ao liberar o jogador neste momento ou deveria ter esperado? Acreditam que a equipe tem conseguido equilibrar os aspectos financeiros e esportivos nas negociações de jovens talentos? Suas opiniões são valiosas, pois é importante entender o que os torcedores pensam sobre isso. Enquanto a equipe demonstra firmeza nos bastidores e no planejamento financeiro, a situação em campo não é das melhores. Após uma janela de transferências agitada, com mais de 400 milhões de reais investidos, o time ainda procura uma identidade clara neste início de temporada. A perda do título do Campeonato Paulista foi um golpe severo, mas o que mais incomodou foi a maneira como a equipe se apresentou, sem intensidade e criatividade, distante do padrão tático habitual. E quando parecia que poderia se reagrupar, houve um empate sem emoções na abertura do Campeonato Brasileiro, evidenciando ainda mais as dificuldades. Essa sequência de resultados e desempenhos abaixo do esperado colocou o técnico sob pressão sem precedentes. Parte da torcida começa a questionar não apenas os jogadores, mas também as opções e estratégias do treinador.
Nos bastidores, a diretoria mantém a confiança no técnico, acreditando que essa fase é parte do processo e que ele ainda é a pessoa certa para conduzir o projeto. Nesse contexto, surgem especulações que atraem a atenção da torcida de modo positivo. O nome de um atacante da seleção brasileira passou a fazer parte dos planos do clube. Informações sugerem que a equipe está atenta à situação do jogador, que deseja continuar na Europa, mas não descarta um retorno ao Brasil. O clube está disposto a ouvir propostas na próxima janela e outras equipes brasileiras também estão monitorando esse movimento. O jogador que está se recuperando de uma lesão busca um time onde possa atuar regularmente e disputar títulos, e o clube certamente se encaixa nesse perfil. Na minha visão, a chegada desse atleta alteraria a dinâmica do elenco, trazendo uma presença ofensiva, experiência internacional e um comprometimento em campo que se alinha à identidade da equipe. Embora não seja uma contratação simples ou econômica, é o tipo de investimento que pode rapidamente reverter a situação do time. A expectativa é saber se essa aquisição seria a solução ideal para os desafios atuais. Vale a pena o esforço financeiro por um jogador desse calibre, mesmo com um elenco já robustecido? As opiniões de todos são fundamentais para essa discussão. Em meio a momentos decisivos, o futuro do clube pode ser significativamente impactado. O Palmeiras se encontra em uma fase crucial que pode definir o caminho da temporada. Neste espaço, é viável descobrir análises, discussões e pontos de vista que refletem a paixão da torcida palmeirense. Agradeço pela presença de todos e continuamos nessa jornada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o Palmeiras vive um clima de grande expectativa. O nome de Ángel Di Maria, ícone do futebol argentino e mundial, tem sido mencionado constantemente entre os dirigentes do Verdão como uma possível contratação para a próxima temporada. A negociação, que parecia distante, agora toma forma. E os palmeirenses sonham com a chegada de um dos maiores jogadores da história do futebol sul-americano. Mas o que leva o Palmeiras a se empolgar com a contratação de Di Maria? A resposta está nas qualidades que o argentino traz consigo. Di Maria, aos 37 anos, continua sendo uma referência dentro de campo. Depois de uma carreira brilhante em clubes como Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, o atacante tem conquistado os corações dos fãs do futebol com sua habilidade inconfundível e sua visão de jogo apurada. Mesmo após um retorno ao Benfica, o argentino mantém a fama de ser um jogador decisivo, capaz de mudar o rumo de uma partida com sua velocidade e passes milimétricos. Para o Palmeiras, um jogador com esse perfil poderia ser a chave para ampliar ainda mais seu domínio no futebol nacional e internacional. O Palmeiras, que recentemente conquistou títulos importantes, busca reforçar seu elenco para enfrentar os desafios das competições internacionais. A chegada de Di Maria traria não apenas experiência, mas também uma qualidade técnica que poderia elevar o nível de jogo da equipe. A expectativa é grande, já que o nome do argentino ressoa em discussões sobre a montagem do time para a próxima temporada da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Verdão sabe que a contratação de um jogador desse porte não só fortalecem o elenco, mas também aumentam a visibilidade do clube no cenário global. Mas será que o sonho alviverde pode se concretizar? O nome de Di Maria se soma a uma lista de astros que o Palmeiras já contratou ou esteve perto de contratar, como a contratação de jogadores de destaque em mercados internacionais. A movimentação está aquecida e os bastidores do clube estão fervendo de especulações. Com a janela de transferência se aproximando, as conversas entre as partes devem se intensificar e a torcida do Palmeiras, sempre apaixonada, já começa a imaginar o impacto que o craque argentino teria no Allianz Parque. Com a iminência da definição dessa negociação, o futebol brasileiro está em polvorosa e o Palmeiras vê em Di Maria uma oportunidade única de reforçar ainda mais seu legado. Se essa contratação se concretizar, o Verdão poderá contar com um dos maiores jogadores do mundo em seu elenco e o torcedor palmeirense poderá se orgulhar de ver um campeão mundial vestindo a camisa verde.
Resta agora esperar pelos próximos capítulos dessa novela, que promete agitar o mercado de transferências. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!